Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Essa passagem de Paulo pode ser feito um filme de ação, e uma ação forte, hein? Por outro lado, a Bíblia não é apenas um livro de história, são histórias vivas, histórias que nós temos que contextualizar com o tempo que vivemos. Tem gente que diz, mas naquele tempo a coisa era assim, 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 assim. Tudo bem, mas a palavra de Deus não muda. Deus não muda. E toda a sua palavra faz uma conexão com a nossa vida. Leia o versículo 26. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um graveto, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperaram que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, diziam ser ele um Deus. Você não vai terminar assim. A tempestade não define a sua vida. A palavra de Deus, sim, define a sua vida. A tempestade não pode dizer para você aonde você vai chegar, o que vai acontecer. Mas a palavra de Deus te diz aonde você vai chegar e o que vai acontecer. Paulo avisou, só lembrando, ninguém anuiu o conselho de Paulo, e ele continuou, depois dando algumas instruções, falando, até que chegou um momento que não tinha mais esperança, a esperança de vida tinha acabado, e ele libera a palavra, ele diz que o navio ia afundar, mas ninguém morreria, e foi assim que todos se salvaram. A ilha Malta, refúgio, aponta também para a igreja. Todos aqueles homens foram libertos da morte, todos aqueles homens foram livres do mar, todos aqueles homens agora estão seguros em terra, na ilha de refúgio, Malta. Quantas e quantas pessoas vieram de uma tempestade, vieram de uma situação terrível e chegaram à igreja. Aqui o anjo que o Senhor enviou, liberou a palavra, e eles foram salvos do quê? Do mar, da tempestade, de morrerem submersos na água. O mar representa a vida, o mundo que vivemos, e muitas vezes passamos situações terríveis, tempestades violentas, mas louvado seja Deus que em plena tempestade, Jesus ainda salva. Ele salvou a minha vida, ele salvou a sua vida. Aleluia! Agora vamos ver algumas coisas
que aconteceram nessa ilha, para que as pessoas que chegaram lá não morressem. Versículo 2 diz assim: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, acendendo uma fogueira. Não olharam e nem julgaram pessoas, receberam com bondade, foram bons para com eles. Tem que ter, teve isso na ilha e tem que ter na igreja, uma igreja acolhedora. Que acolhe pessoas sem saber quem é. É uma vida que precisa, às vezes, de cura, libertação total, porque ele é salva do mar, mas precisa de libertação completa, por várias coisas, vício, mania, uma porção de coisa. Pessoas são salvas na tempestade da vida, são salvas e não naufragam no mar da vida, mas precisam depois de estarem sendo cuidadas. E o cuidado veio na ilha de Malta. O cuidado está na igreja. Olha que coisa interessante que eles fizeram. Os habitantes da ilha fizeram uma fogueira, acender o fogo. A fogueira, o fogo, representa o Espírito Santo, poder e fogo. Agora, quem acendeu a fogueira? Os habitantes daquela ilha acenderam a fogueira. Quem acende o fogo somos nós, porque o fogo divino, o Espírito Santo, está aceso. Quem quer traz, quem quer entra, quem quer paga o preço para acender a chama. Acender a chama, você pague o preço para acender a chama, o fogo do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Então, tudo começa naquela ilha, como na igreja, tudo começa a equilibrar quando o fogo está aceso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é acolhedora. Ela não joga com os seus interesses próprios, não corre atrás de membro para se aproveitar, mas ela vive em função de ajudar, apoiar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, porque é dando que se recebe. Então, se tem o fogo do Espírito, vai ter também calor humano. Se tem fogo, não tem fofoca. Versículo 4, um falando para o outro: certamente esse homem é assassino, salvo do mar, a justiça não o deixa viver, vai morrer, porque a víbora pegou a mão de Paulo e ficou presa na mão de Paulo. Quando eles viram aquilo, está vendo aí? Aleluia, justiça de Deus. Cuidado, a justiça de Deus não é tua nem minha. Deus é a justiça. Esses homens estão julgando Paulo. Escute bem, esses homens estão querendo que a justiça que eles acham que se cumpra na vida de Paulo. Estão julgando, porque a víbora pegou na mão de Paulo, eles estão julgando ele ser um assassino, e ponto final. Agora,
que aconteceu? Se tem fogo, não tem víbora. A víbora pegou na mão de Paulo, ele então levou ela para o lugar certo. E por que ela pegou na mão de Paulo? Fugindo do calor. Satanás foge do calor da igreja. Se tem fogo, tem cura e milagres. Públio, naquela ilha, era o homem principal da ilha, ok? Principal da ilha. Agora, o pai de Públio estava com uma enfermidade. Versículo 8, depois você veja, Paulo orou impondo as mãos sobre ele. Chamaram Paulo, Paulo foi lá, orou, impondo as mãos sobre ele, o pai de Públio foi curado, instantaneamente curado. Aleluia, glória a Deus. Estamos falando do pai do homem principal da ilha. No versículo 9, diz assim: e todos os enfermos da ilha vieram e foram todos curados. Irmãos, não sei quantos habitantes tinha essa ilha, e nem sei quantos enfermos tinham, mas eu garanto para você que todos, se a Bíblia diz todos eles, eram muitos, todos eles, independentes da enfermidade, foram curados. Curados. Se tem fogo do Espírito Santo, tinha fogo do Espírito Santo em Malta, tem fogo do Espírito Santo na igreja, tem fogo do Espírito Santo nesse lugar, tem fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. A igreja tem que ter o fogo do Espírito Santo, vai ter curas, milagres, sinais, prodígios, maravilha, vão acompanhar o fogo do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Se tem fogo, tem provisão. Eu vou ler o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. O que? Respeito. Porque eles sabiam que no meio de todos aqueles prisioneiros ali, que foram muito bem tratados, tinha um homem chamado Paulo, homem de Deus. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Puseram a bordo tudo o que era necessário para chegar a Roma, aonde Deus falou para Paulo que ele iria chegar. A promessa de Deus para Paulo foi Roma. A promessa de Deus para nós hoje, através de Jesus Cristo, seu único Filho, é vida abundante e vida eterna. Aleluia! Grava isso, meu irmão. Isso é o Evangelho, isso é o porquê estamos vivos. Quero dizer para você que vem o maior nível de suprimento na sua vida ainda esse ano. Creia, virá um nível muito alto de suprimento na sua vida. Milagres virão, suprimento virão, curas virão, aquilo que você não esperava vai vir, porque a esperança deles tinha acabado, mas a esperança voltou conforme a palavra. Você não é um desesperançado, você é um que tem esperança, você é alguém que tem esperança, você é a pessoa que tem fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza das coisas que Deus já falou, que está escrito e vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, aleluia! Vem milagre, vem suprimento na sua vida, na sua casa, glória a Deus! Chegaram à ilha sem nada.
nada. Chegaram à ilha sem saber se iam sobreviver, mas encontraram na ilha todo o suprimento necessário para viver bem, ser cuidado, ser curado, ser liberto e continuar prosseguindo para aquilo que Deus tinha falado. Você vai continuar prosseguindo em vitória. Pode 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você vai em frente em vitória. Você não vai terminar assim. Aleluia! Glória a Deus! Igreja é lugar de bênção, suprimento, alegria, paz.